Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Já falo de Porto Alegre, já estou aqui, cheguei de Salvador há pouco tempo, mas tem informação de internacional pra gente trazer aqui no canal. Vou trazer retornos que eu obtive junto a pessoas importantes do Inter sobre Everton Ribeiro e Renato Augusto. E tem negócio e eu vou explicar para vocês. Eu também vou falar sobre jogadores que o técnico Eduardo Cudê perdeu a paciência de vez, principalmente depois da dura derrota sofrida ontem lá em Salvador para a equipe do Bahia. As 4 preocupações para a próxima rodada, e são grandes preocupações para o técnico Eduardo Cudê, e como foi o treinamento de hoje lá em Salvador, na Bahia, eu tô te trazendo os detalhes nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com e, claro, ganhar uma graninha, tá certo? Bom, pessoal, quero começar aqui falando da reapresentação do Inter depois da derrota de ontem à noite por 1-0. Poderia até ter sido mais contra o Bahia lá em Salvador, na Fonte Nova. Estivemos lá pela Rádio TV Bandeirantes e também aqui no canal Lucas Dias Repórter. Trouxe um vídeo hoje pela manhã para vocês sobre a conversa forte que aconteceu dentro do vestiário do Inter após essa derrota e também o Cudê não garantindo a sua permanência no Inter para 2024. Todos esses detalhes no último vídeo aqui no canal, recomendo vocês assistirem também. Bom, hoje pela manhã a delegação dormiu em Salvador depois da derrota para o Bahia e treinou hoje pela manhã, por volta das 9h30, 10 horas da manhã, no CT do Vitória, lá no Barradão, em Salvador. Treinamento que contou normalmente com os jogadores, e que é natural, né, pós-jogo, jogadores que atuaram menos de 45 minutos ou nem atuaram, trabalharam normalmente com bola, os demais somente correram ao redor do gramado. O grande detalhe, o Inter tem jogo contra o Santos no domingo e é um confronto direto, eu vou falar sobre isso. Inter e Santos, domingo, 4 horas da tarde, no Estádio Beira-Rio. E existem preocupações para o técnico Eduardo Cudê, porque 4 jogadores preocupam e tiveram problemas físicos / clínicos ontem na partida contra o Bahia. O Hugo Malo, que entrou na vaga do Dalbert. O Dalbert teve uma cãibra forte na coxa direita e muita dificuldade para caminhar. Depois, na zona mista da Fonte Nova, eu conversei com o Dalbert, perguntei se era algo sério. Ele me relatou que não, mas ele ainda vai ser reavaliado. O Hugo Malo entrou na vaga do Dalbert e sentiu a coxa esquerda. Também teve essa dificuldade para caminhar. Não consegui conversar com ele ali na zona mista da Fonte Nova. A outra situação é o Gabriel, que saiu no intervalo porque o retorno que eu tive é, em um dos primeiros lances do primeiro tempo ontem na Fonte Nova, ele sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo e sentiu bastante, tanto que saiu com uma atadura no tornozelo esquerdo. Também será reavaliado ainda chegando em Porto Alegre. Aliás, a delegação já está em Porto Alegre, né? Treinou pela manhã e voltou no início da tarde. O voo era 2h30 da tarde lá de Salvador, aqui para Porto Alegre. O Gabriel também vai passar, eu conversei com ele rapidamente, ele não quis falar se estava bem ou não, mas não disse que estava mal, tá? Acho que não é algo tão sério em relação ao Gabriel, tornozelo esquerdo. E a situação que de fato a gente nem teve acesso a esse jogador foi o Luiz Adriano, que teve uma pancada no primeiro tempo, vocês vão lembrar, ele recebe um atendimento, fica muito tempo caído no gramado, ele teve uma pancada nas costelas, como teve o Rocher, por exemplo, que está voltando agora da seleção uruguaia. Então Hugo Malo, Dalbert, Gabriel e Luiz Adriano serão reavaliados pelo departamento médico do Inter para saber se vão ter condições de jogar no domingo contra o Santos. Lembrando que os 9 desfalques que o Cudê teve para esse jogo contra o Bahia vão virar 2 apenas. O Tauan Lara e o Matheus Dias, que já viajaram para Santiago, no Chile, para disputa com a seleção brasileira sub-23, comandada pelo Ramon Menezes, do Pan-Americano lá no Chile, em Santiago. Os demais retornam. Rocher, Arangues, Johnny, Ener Valência, René, volta de suspensão, Nico Hernandes, Igor Gomes, todos esses à disposição do técnico Eduardo Cudê, até porque o jogo do final de semana é bem importante contra o Santos e vira um confronto direto. Se o Inter perder para o Santos em casa, o Inter pode acabar entrando na zona de rebaixamento. O Santos hoje é o 17º na tabela do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, o Inter é o 12º com 32. Atrás do Inter tem Bahia, que empatou com o Inter, o Cruzeiro, que perdeu na rodada para o Flamengo, Corinthians e Vasco da Gama ainda. Então, o Inter tem que ficar muito atento a uma possibilidade de entrar no Z4 na próxima rodada. O discurso do Cudê é outro.
de tentar buscar uma pré-Libertadores, que também pode acontecer. O Inter está hoje um pouco mais distante dos clubes que estão na parte de cima da tabela. Por exemplo, o sexto hoje, o Atlético Paranaense, que tem 44. O Inter está aí a 12 pontos do Atlético Paranaense. Mas, vamos lá, não dá para descartar nenhuma das coisas. Mas o Inter hoje está muito mais próximo do Z4, como eu disse, 2 pontos do Santos, do que de um G6. E pode entrar no Z4 na próxima rodada e vai ter esse confronto direto contra o Santos. E precisa vencer o Santos dentro do estádio Beira-Rio, tanto que vai ter promoções para sócios aí no estádio Beira-Rio, para lotar o Beira-Rio e fazer um fator determinante para o Inter conseguir essa vitória. Bom, mas ainda dentro da repercussão que foi o jogo de ontem contra o Bahia, a gente viu um Kudê não irritado na coletiva, mas deixando claro que não ficou contente com muitas coisas dentro de campo. Uma delas, que eu citei também no vídeo, eu trouxe mais bastidores no último vídeo, por isso eu recomendo que vocês assistam o último vídeo aqui do canal, que foi postado hoje no final da manhã. Mas o outro ponto que eu não trouxe nesse vídeo, eu vou trazer agora, é que o Kudê ficou incomodado e deixou claro isso, não foi nas entrelinhas, com a atuação dos jogadores de frente, principalmente Luiz Adriano e Luca. Luiz Adriano, que foi substituído no intervalo, e o Luca, que até expulso foi e saiu chorando do gramado, acabou ali numa infelicidade, deixando um braço, até não foi proposital, mas foi ali imprudente. O Lucas, centroavante do Inter, deixou o cotovelo no Vitor Hugo do Bahia, acabou sendo expulso e prejudicou também a equipe até para buscar um empate no segundo tempo lá em Salvador ontem à noite. O Kudê na coletiva disse que o principal problema tem sido a falta de efetividade lá na frente, a falta de conclusões e de, quando tem as conclusões, de colocar essa bola para dentro. E aí fica um recado claro para Luca e Luiz Adriano e os outros jogadores ali de frente, que também não estão sendo tão efetivos, tá certo? Bom, avançando, eu quero falar de mercado. Sim, vocês vão falar, Lucas, você está falando de mercado de transferências de novo. Cara, ele está acontecendo. Ele está acontecendo, não dá para ignorar, mesmo que tenha uma eleição ali na frente, o mercado tem se aquecido. E aí a gente viu que tanto não tem problema o presidente Alessandro Barcelos estar fazendo contatos de mercado, porque o Roberto Melo, que é a oposição, falou que se depender do Barcelos, tudo certo, e ele está topando uma renovação de contrato com o Eduardo Kudê. O que eu quero falar aqui? Surgiu nas últimas horas alguns rumores sobre Renato Augusto, volante / meio campo também ali do Corinthians, que já está com 35 anos e que não vai permanecer, essa tendência não deve permanecer no Corinthians. Ele tem contrato até dezembro. Me garantiram do staff do Renato Augusto e também pessoas importantes do Inter de que não existe nada em relação ao Inter e o Renato Augusto não tem interesse e não teve nem contato a partir... Assim, se amanhã vai acontecer, é outra história. Hoje, dia 19 de outubro, no momento que eu estou gravando 8h28 da noite, não teve contato do Inter pelo Renato Augusto. Agora, pelo Everton Ribeiro existiu. E eu quero trazer aqui uma atualização sobre Everton Ribeiro que eu ouvi no bastidor do Inter lá em Salvador. Eu estava conversando com algumas pessoas desse bastidor do Inter e perguntei sobre o Everton Ribeiro. A gente estava conversando ali num contexto de folha salarial, se seria muito alto para ano que vem, enfim. E essa pessoa me disse, olha, a gente vai ter que sempre tentar reduzir, tentar deixar o mais baixo possível, mas com qualidade no elenco. Porque não adianta ser só baixo por ser baixo e não ter qualidade no elenco. E aí eu perguntei do Everton Ribeiro e essa pessoa me disse, olha, Lucas, o Everton Ribeiro não é tão caro assim. A gente já olhou, já conversou, a gente está atento à situação porque a gente gosta do jogador e gostaria de contar com ele em 2024, mas não é tão caro como se imagina que ele seja. Que tem mercado, é verdade, mas não é esse absurdo de caro o Everton Ribeiro, e o Inter segue interessado, isso me foi confirmado, pensando na temporada 2024, ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano, ainda não acordou uma renovação, não tem um indicativo de que vai acordar uma renovação, e também já está com seus 34 anos, tá certo? O que tu acha de Everton Ribeiro no Inter? Gosta da ideia? Tem esperança? Acha que não é bom? Renato Augusto, o Inter garante que não tem nada e o staff também. O que tu acha? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações. Um beijo, um abraço e até a próxima.